Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Consultório Eleitoral do Dr. Campanha, um programa que fala de política para políticos e ajuda você que tem um plano de se eleger ou ajudar alguém a se eleger a compreender melhor o processo político, o processo eleitoral, essa combinação de comunicação e ação que é a política. Este é o episódio número 52 da quinta temporada e, como sempre, a gente estreia sexta-feira, às 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual. Bom dia, Cleiton Bozon. Bom dia, Justino. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual. Bom dia, Menezes. Aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Menezes? Porque alguém pode estar nos assistindo no outro lado, no Spotify ou no YouTube. Que eu soube do Cleiton que semana que vem a gente estreia também o nosso canal no YouTube. É isso, Cleiton? Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai estar com toda a nossa programação no YouTube também. Aí toda semana estreia um programa novo. E Menezes, o nosso programa tem o apoio cultural de quem? De quê? Do Dr. Campanha. Esse tem vários cursos sobre marketing político, comunicação em geral, né? Que está aqui patrocinando o nosso programa. Você pode ir lá no site do Dr. Campanha e se informar. São vários cursos da área de comunicação, de marketing político, dá para quem se interessa por política, quem quer trabalhar na área, quem já trabalha na área para melhorar a sua performance, tem tudo lá. Muito bem, e em julho abrem as inscrições para a primeira turma de marketing político para profissionais de comunicação, não é? Então, se você é jornalista, publicitário, redator, designer, locutor, todas as áreas da comunicação, e quer entrar nesse vasto mercado da comunicação política, a gente te convida a fazer esse curso, que tem a experiência nossa e de muitos outros profissionais muito importantes, palestras de políticos que sabem vencer eleições, como o nosso convidado de hoje, e você vai no nosso site, consultório drcampanha.com.br, ou você manda um WhatsApp para 11 9 5422 2954 e a gente, com prazer, te manda mais informações. Bem, mas vamos parar de enrolar e começar a trabalhar. Cleiton, o que é o nosso Preste Atenção? Vamos primeiro para a vinheta. Vinheta. Agostino, preste atenção. Saiu, quem quiser, circula tá circulando na Folha, circulou no Portal Globo, circulou em vários canais aí. A Universidade Federal de Minas Gerais alertou o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral viu que era algo importante, sobre o crescimento do Telegram. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem grupos que ela acompanha de Telegram, são cerca de 150 grupos. Cleiton, o que é o Telegram? O Telegram, para quem não, o Telegram ficou famoso por conta da questão daquele hacker que hackeou o celular do Moro, e aí aquelas informações que tinham, né, do celular do Moro vinha por conta do Telegram. O Telegram é um irmão... Não era o WhatsApp, era Telegram que o Moro usava, o Moro e os seus amigos usavam, era isso? Achando que estava completamente seguro? Completamente seguro, né? Segurança de ponta a ponta. Então, esse é o Telegram. Lenda, né? Tinha essa lenda do Telegram, que era absolutamente seguro, você podia falar qualquer coisa, que seus dados estavam seguros, sua conversa também. No mundo digital,
no mundo digital não existe segurança e, como diz um especialista israelense na área, a internet é uma grande máquina copiadora. Caiu lá, já era. Mas vamos lá, Cleiton. Por que o Telegram, as pessoas devem prestar atenção nele? Porque ele tem crescido muito, segundo esse acompanhamento da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o Telegram é uma plataforma que tem crescido bastante. Então, eles têm visto um crescimento muito grande. Praticamente triplicou o número de pessoas desses grupos que eles pesquisam. Vamos tentar entender o seguinte: tanto o Telegram quanto o WhatsApp, você não tem como fazer uma pesquisa profunda. Então, você seleciona alguns grupos e você vai acompanhando para ver o que acontece nesses grupos, né? Muitos desses grupos são grupos orgânicos que os pesquisadores acompanham. O que são grupos orgânicos? Não é o grupo que eu, Justino e Menezes, a gente faz por conta do Doutor Campanha. É o grupo da escola, é o grupo que se usa entre amigos, é o grupo das mães e sei lá o quê. Então, eles vão acompanhando o que vai acontecendo muito nesses grupos. E eles conseguiram perceber que cresceu muito esses grupos de Telegram, né? E que boa parte desse crescimento aconteceu por presença de pessoas perfiladas com pensamento mais de extrema direita no Brasil. Então, a gente tem também no Telegram um crescimento, né, desses perfis, né, dessas pessoas com pensamento mais perfilado da extrema direita. Faz bastante sentido, porque nos Estados Unidos esse fenômeno também está acontecendo, porque à medida que as plataformas mais estabelecidas, como o WhatsApp, que pertence ao Facebook, vão expulsando essas figuras consideradas indesejáveis de suas plataformas, eles vão para outro, né? Por exemplo, recentemente o Facebook baniu o ex-presidente Donald Trump por mais de 2 anos. Então, é óbvio que ele vai procurar outras plataformas, como ele já fez. E aí é meio como o cachorro perseguindo o rabo, na minha opinião. Se essas pessoas elas têm uma atividade política, se elas conseguem esse tipo de adesão, é porque tem quem os ouça, tem quem se interessa pelas suas plataformas, e seja em que forma, em que marca for, é o WhatsApp, é Telegram, é outra, essas pessoas vão atrás, né? Agora também no Telegram é com uma atenção. Quando você tem... Isso está sendo uma estratégia utilizada por partidos por grupos políticos que utilizam essas plataformas. Então você traz o seu núcleo mais duro para o Telegram, que é onde você tem menos regulação e você consegue mobilizá-los, e ali você mobiliza-os, até mesmo com conteúdo, para que eles vão para o Instagram, ou que vão para o Facebook. Então, você vê que você cria um canal em que você pode ter mais gente mobilizada, e daí você parte para... Então, as fake news, elas nascem numa plataforma e depois saem para outras plataformas. Então, só para a gente prestar atenção nisso. Cleiton, vamos para o nosso tema da semana. Quem é o nosso convidado de hoje? Que, aliás, já entrou aqui para falar com a gente. Nosso convidado de hoje é o Cândido Vacarezza. Tudo bem, Cândido? Primeiro, meus cumprimentos aí ao Cleiton, Justino e o Menezes. E para mim é uma satisfação estar aqui no programa de vocês. E estar no Doutor Consulta. Doutor Consulta não, aí eu falei como médico. Opa, aí a gente tem que pagar royalty para os caras. Doutor Campanha. Doutor Campanha. Ô, Cândido, para você que é médico, que é médico há muitos anos, é diretor de hospital na rede pública municipal de São Paulo, que venceu já 4 eleições, 2 estaduais e 2 de deputado federal, você que tem uma trajetória política infelizmente longa, né? Porque o tempo passa, mas felizmente longa, tem muita experiência. Só para te contar que a gente resolveu chamar de doutor Campanha, porque a gente viu que, em alguns momentos, tudo que um candidato precisava para alinhar sua campanha era uma consulta rápida, ele não precisava de um marqueteiro amarrado nele durante anos, né? Ele tinha a sabedoria necessária. Então, por isso é o doutor Campanha. Cândido Vacarezza, seja bem-vindo ao nosso programa.
É bom poder contar com toda a tua experiência. E, embora o que a gente vai tratar hoje seja principalmente da questão política, do Partido Avante, do qual você é um dos dirigentes estaduais e um dos fundadores, né, nacionais, a gente queria aproveitar a tua experiência, porque a gente acabou de fazer um ciclo de programas tratando da questão de Covid, federal, estadual, nas cidades. Em que momento nós estamos hoje no combate ao Covid? Como é que você está vendo isso? A pressão social do mundo contra o governo brasileiro, a CPI, a população deixando claro que quer se vacinar, e num desespero grande para se vacinar, o governo federal está sendo obrigado a comprar e vai ser obrigado a comprar. E o mundo, graças às inovações tecnológicas recentes, o mundo conseguiu fazer vacina com muita rapidez. Só para você ter uma ideia, uma pandemia que eu vivi também como médico foi o H1N1, e nós demoramos para fazer a vacina para o H1N1. Você tinha uma pesquisa nos Estados Unidos ou na Inglaterra, demorava 1, 2 meses para você ter acesso. Mesmo já existindo internet na época, para você ter acesso àquela descoberta, você tinha que ir numa biblioteca, tinha que fazer uma pesquisa. Hoje não, hoje é online. É publicada uma pesquisa agora na Inglaterra, eu vou chegar no hospital daqui a pouco, eu vou ter acesso a essa pesquisa. Então, tem uma interação. E a outra coisa, nós estamos vendo aqui as reuniões presenciais. Hoje é possível, com muita facilidade. Então, eu faço parte de várias conferências com os diretores de hospitais, às vezes uma vez a cada semana, às vezes a cada 15 dias, você troca a experiência com muita rapidez. Então, eu sou otimista, nós temos condição de vencer o vírus e acho que até o final do ano, no ano que vem, nós vamos viver uma outra realidade. Inclusive, eu travei um debate com alguns colegas, porque você tem a turma do negacionismo, da Terra plana, mas você não pode ficar com medo de dizer coisas só porque não vai parecer com a Terra plana. Eu não estou dizendo isso, porque nós discutimos sobre junho. Existia a discussão da terceira onda. Eu fui um dos poucos nessa área do pessoal responsável e dizer, olha, acho que junho não será pior do que abril. O pior mês que nós tivemos foi o mês de abril. Quando você pega a curva dos infectados, o pessoal de mais de 60 anos está pegando menos Covid, está morrendo menos. Na minha UTI, por exemplo, a maioria é jovem. Mas não é porque o vírus sofreu uma mutação e está atacando os jovens, é porque os velhos não estão adoecendo. E se não tivesse tido vacina, nós não estávamos tendo 2.000, 2.500 mortes por dia, estávamos tendo 4, como o pessoal que levantava a lebre para o mês de junho. Eu acho que, paulatinamente, a vacinação está muito lenta ainda, mas paulatinamente nós estamos evoluindo. Até o final do ano, nós vamos ter a população adulta do Brasil vacinada. Margarida, aproveitando então, esse tema... Pois não, Menezes? Não, eu ia jogar um pouco para o futuro, que pode ser daqui a pouco. Qual é a sua expectativa, a sua visão de como será o mundo pós-Covid? Né? Supondo-se que, em algum momento, o mundo inteiro tenha controle sobre isso, e aí passamos a um outro momento. Qual, na sua opinião, seria? Como é que seria esse mundo pós-Covid? Menezes, ninguém sabe ainda as sequelas do Covid. Por exemplo, tem muita gente que está sendo tratada com Covid, mas o serviço público está aumentando a fila de quem tem lúpus, de quem tem hipertensão, de quem tem diabetes, e às vezes até doenças simples que precisam de uma cirurgia letiva, como as pessoas que têm cálculo em vesícula, isso agudiza e vira uma situação grave que você tem que operar de emergência e a pessoa pode até morrer. Como é que será o mundo depois? Eu acho que o impacto da 4ª Revolução Industrial será maior do que o impacto do Covid. As pessoas não estão percebendo, mas nós estamos no limiar da nova era. Eu fico imaginando como era que estava a cabeça das pessoas quando Roma estabeleceu a ditadura e 30 anos depois foi
foi para o Império Romano. Então, aquilo deu uma virada no mundo. Com as pessoas que estavam discutindo no início do Renascimento e que depois veio o Renascimento, também teve uma virada no mundo. A Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão invadindo a Europa inteira, que foi outra virada no mundo, inclusive nós viramos país e nação ali. Então, nós estamos no limiar da nova era. Nesse limiar da nova era tem uma conjunção de fatores. Teve a pandemia que ninguém esperava, que acelerou a utilização desse diálogo. Meu medo é o mundo privilegiar a discussão pequena. Hoje as pessoas falam 30 segundos, faz um fake ou faz uma noticiazinha de 30 segundos e passa a ser verdade. E as pessoas pensam que vão resolver as coisas em 30 segundos. Não tem resolução de problema. Então, eu acho que o mundo será outro. E a pandemia vai ajudar e já ajudou para a gente ter esse tipo de... A gente usar os mecanismos que estavam às nossas mãos e nós não estávamos usando. Já tinha gente usando. E isso tivemos os exemplos do pessoal de vocês não nos representa, e manifestações convocadas por Twitter, por Face, por internet. A comunicação vai ser outra. Mas é uma coisa que é uma conjunção de fatores, não é o fator da pandemia. Eu não sei Bacalheta, aproveitando esse gancho que você nos deu aqui da política, e finalizando com a questão do Covid, esta semana eu tomei a vacina. E aí não vou julgar o governante, mas bem ou mal, muitos de nós tomamos a vacina porque o governador de São Paulo deu uma peitada aí no Bolsonaro um tempo atrás, né? Eu não quero discutir a vacina, o que eu queria discutir agora não com o médico, mas com o político, que é como é que você vê o papel do governador João Dória no ano que vem? A impressão que a gente tem é que a entrada do Alckmin na disputa de governador deixa ele meio sem uma... Por um lado, a entrada do Lula para a presidência, da candidatura à presidência, cria um obstáculo para ele, para disputar a presidência, e a entrada do Alckmin para governador meio que fecha a rota. Como é que tá? Como é que fica o Dória nessa? Olha, se a pandemia tiver um impacto para a população, que eu acho que não será só pela ação da pandemia que vai definir o voto, eu acho que a conduta do governador Dória foi irretocável. Ele teve postura... Veja, eu não votei nele, nem no primeiro nem no segundo turno. Eu votei no Márcio França, no primeiro e no segundo turno. Eu não tenho relações políticas com ele, mas a ação, não só ele, a ação dos governadores, dos prefeitos, independente de posição do Mandetta, que era do DEM, foi a ação responsável de ter noção de resolver os problemas. Então, esse é um capital que ele tem, mas não só existe, na política não só existe um capital. Eu acho que o fato dele ter apoiado o Bolsonaro e ter tido uma conduta inadequada com o Alckmin marcou os limites nacionais do Dória, inclusive dentro do PSDB. Ele perdeu várias votações dentro do PSDB. Tentou expulsar o Aécio, teve somente 2 votos. Ele tentou discutir ser o candidato único do PSDB para presidente. Antes de surgir o Eduardo, o presidente nacional do PSDB disse, não, calma, pode ser que tenha outro candidato. Logo depois surge o Eduardo, governador do Rio Grande do Sul. E depois a definição das normas, da prévia, marcada para novembro. E nas normas que foram definidas, é uma derrota clara do Dória. Qual é a novidade do Lula e da entrada do Lula no jogo? Se você reparar, todas as eleições diretas, depois que o Brasil retomou a democracia para cá, o PT foi primeiro ou segundo lugar. O PT ganhou 4 eleições, perdeu as demais, mas ficou em segundo lugar. Mesmo na eleição passada, de 18, que o Lula estava preso, foi o ápice das denúncias e da rejeição ao PT,
E o PT apresentou um candidato que tinha perdido as eleições em São Paulo, não tinha feito um bom governo, e tinha muitas limitações, não tinha carisma, e usava, inclusive, a máscara do Lula. E, mesmo assim, ele vai para o segundo turno. Tem, e disputa com peso o segundo turno, e o PT foi o partido que teve maior votação, ou teve menor do que o PSL, mas fez o maior número de deputados. Então, tem um quadro posto para o ano que vem. Na minha avaliação, o Lula já está... Não existe na política eleição ganha e eleição perdida. Mas o Lula é quem tem melhores condições de ocupar uma vaga no segundo turno. O segundo lugar, que tem melhores condições, é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro virou o líder da direita militante violenta. Mas ele fez um acordo com alguns partidos. Se você pegar o PL, que tinha apoiado a Dilma, o PP, que tinha participado do governo da Dilma, não só do governo do Lula, mas também do governo da Dilma, está muito amarrado com o Bolsonaro. E já estão lá. O Kassab está solto, o Kassab está a cavalheiro, pensando o que ele vai fazer. Cândido, desculpa, aproveitando, você vê uma hipótese de terceira via? Você vê no horizonte... Tem alguém que se apontaria? Como é que está o centro? Eles estão fazendo um esforço para apresentar um projeto, estão fazendo reuniões sem discutir nomes, mas já tem alguns nomes. Tem o Dória, tem o Gereissati, tem o Eduardo, os três do PSDB. Tem discutindo alternativas, alguém fala de um mineiro, já falaram do Pacheco, por exemplo, o Huck, que é uma pessoa fora da política. Eu acho que o Huck, Cândido, eu acho que ele desistiu definitivamente, porque ele é o sucessor do Faustão e aí é um cargo tão importante quanto o de presidente da República, sem precisar disputar a eleição, né? Mas, Justino, você sabe mais do que eu, porque você tem mais capacidade analítica do que eu e não sofre do posicionamento político como eu sofro na análise. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, parodiando o Pazuello, que a hora H dele não existia, é na hora H que você sabe o que vai acontecer. Essas coisas que as pessoas... Eu lembro de uma conversa que eu tive com o ex-ministro do Lula, que faleceu, me falha a memória dele agora, sobre o Fernando Henrique. Luiz Gusquem, não? Não. Era ministro da Justiça, advogado, jurista famoso. Márcio Tomás Bastos, meu amigo pessoal. Eu sei que nós estávamos conversando em Brasília e ele disse, acabei de chegar, vim conversando com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique me disse que não sabia se ia sair candidato para senador, porque a situação está muito difícil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, 13 meses, 14 meses antes da eleição, é muito cedo no Brasil para a gente definir quadros peremptórios, definitivos, para o dado da eleição. Então, o Huck, eu não sei se eles conseguiram... O que é que está acontecendo com o centro? Com a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, e erros que o centro cometeu, eu me coloco no centro, se você quer saber. Mas erros cometidos, mas eu não estou no centro da política, eu estou olhando à distância e preparando a minha pré-campanha para deputado federal. Mas o centro, houve um esboroamento do centro. Você pega o DEM, ninguém sabe o que vai fazer. E o Neto ainda não disse, e o Neto tem força e coragem suficiente para fazer cavalo de pau. Não sabemos o que ele vai fazer. O PSDB, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque se o Dória ganhar a eleição, é uma coisa. A prévia é uma coisa. Se o Eduardo se mantiver até o final e ganhar a prévia, o candidato do PSDB que ganhar a prévia, ele não pode retirar. Então, ele vai ser candidato. Se o Gereissati for o candidato, ou se eles acharem um terceiro nome. O Huck provavelmente não vai disputar a eleição porque o mar não está para peixe. E houve
descrédito de propostas simplórias, assim. É jovem, é novo, tem que acabar com tudo, tem que ser um... A última eleição, nenhum que foi eleito nessa condição deu certo. Você não tem um que diz, não, aquele ali deu certo. Então, a população está com o pé atrás, que nós já vimos isso na eleição passada. É só pegar aqui em São Paulo a eleição do Covas. Apesar de ser um jovem, ele já tinha sido deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, e nunca negou a política. Um lado dele diz, eu sou da política, e político tem que ter foco, e político tem que escolher prioridade. Eu vou escolher prioridade. Então, Vacareza, aproveitando que você está fazendo essa passada, e o Ciro Gomes? O Ciro, eu acho que a ideia que eu tenho ao olhar para ele é que ele está meio perdido. O Ciro tem um bom projeto, uma boa análise econômica, tem uma movimentação política difícil, não consegue juntar pessoas em torno dele, está dentro de um partido que é decididamente trabalhista, brisolista, e do lado esquerdo do ex-presidente Getúlio Vargas, seria a esquerda do Getúlio Vargas, então ele tem marcas fortes, como inclusive a defesa intransigente da CLT, que foi feita pelo Vargas num período que o Brasil era outro e o mundo era completamente diferente. Então, o Ciro, na política, ele pode, na economia, ele pode se movimentar muito do que ele diz, mas tem que saber até onde ele vai. E está acenando, pelo que parece, para o centro, para ser a opção do centro. Eu acho muito difícil ele ser a opção do centro. Então, a tendência, na minha avaliação, é ele perder substância. Bem, então, ex-deputado Cândido Vacareza, para a gente ir finalizando nossa conversa muito boa, o seu partido Avante, para onde vai? Doravante. Olha, o meu partido ainda não tem uma definição ideológica muito clara. Eu sou de centro-esquerda, tem pessoas que é de direita, tem pessoas que é mais à esquerda do que eu. Nós estamos definindo, mas nós nos colocamos no centro. Nós achamos que o Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de um projeto de longo prazo e que não tem solução de curto prazo para resolver as questões centrais do Brasil, que é educação, desenvolvimento econômico com distribuição de renda, criação de empregos e infraestrutura. Todas essas questões são questões de longo prazo. Então, muito provavelmente o Avante terá candidato próprio ou não terá candidato. Mas eu já posso te garantir que, se depender de mim, não ficaremos fora da polarização. Eu respeito muito Lula. Num segundo turno, Lula e Bolsonaro, eu vou com Lula tranquilamente, mas eu acho que nós temos que procurar uma saída que não seja as duas alternativas. Então, a tendência nossa é ficar nessa posição. Muito bem, então eu queria agradecer ao ex-deputado, médico Cândido Vacareza, pela ótima conversa de hoje, e será convidado outras vezes eu acho que ajuda a gente a ter um leque de visões que ajudam a compreender bem o Brasil, quando você ouve gente de esquerda, de direita, de centro. Então, acho bem interessante. Cleiton Bozon, o que vem agora, Cleiton Bozon? Bom, a gente sabe que o Vacareza gosta de um bom caos, né, Vacareza? Gosta de uma boa história, né? Então, agora a gente vai para o caos político da semana com José Carlos Menezes. Antes, roda a vinheta. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. E aí, Menezes, qual é o caos da semana? Olha, vamos falar de um personagem, dois personagens que praticamente não existem mais, né?
que é aquele político que conversa com todo mundo, que anda na rua bem despreocupado, não é chegado ao grande espetáculo, né? E um outro personagem também que não existe mais, que é o bêbado de palanque, né? Quando tinha os palanques, a campanha era feita de palanque, tinha sempre um bêbado lá interferindo no discurso, falando alguma coisa, perturbando o comício. E o personagem que eu vou falar é o Garibaldi Alves, eu não tenho problema de dizer o nome dele aqui. Ele era um cara muito engraçado, porque ele falava com o governador, ele falava com todo mundo, gato, pulga, cachorro, elefante, e ouvia atentamente o que cada um dizia e tal. E lá está, ele tinha, nessa campanha de reeleição, ele tinha inventado uma... Rio Grande do Norte, né, Menezes? Rio Grande do Norte, é. Ele inventou lá uma história para contar como é que ele tinha feito as coisas, que eram as adutoras, né? Ele tinha uma metáfora política, que a bola passava de um secretário para o outro, aí o outro jogava para não sei quem, até aí fizemos o gol, né? Que era a adutora. Só que ele era muito disperso, né? E num desses comícios lá, ele estava no meio contando essa história, o bêbado falou umas 2 ou 3 coisas, ele parou para dar atenção para o bebum, e aí voltou, ele era muito engraçado, ele falou assim, e eu não me lembro mais do que estava falando, mas não tem importância, nós vamos ganhar de goleada. Aí o povo aplaudiu, achou aquilo maravilhoso, e ele resolveu, daí em diante, ele não fazia mais aquela lenga-lenga, ele passava a bola para um, para outro, encurtava a história e ficou o mote da campanha, nós vamos ganhar de goleada. Ele era uma figuraça, né? Ele era um sujeito muito interessante. Ele, nos comícios, ele deixava a turma toda muito doida, porque, ao contrário da maioria, que sempre chegava pelo fundo dos palanques, ele ia pela frente e levava horas até chegar no palanque, porque ele falava com todo mundo, ouvia tudo. É um tipo de político que praticamente não existe mais, né? Esse cara que faz o contato direto com todo mundo. É uma figura aí. Muito bem, pessoal. Então, é um tipo de político, um tipo de bêbado que a gente não vê mais. Tipo de bêbado também não temos bêbados. Não temos mais esse bêbado, né? Era uma bem, figura pessoal, importantíssima. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado, deputado Cândido Vacarezza. E até o próximo episódio. Se você quiser ouvir outra vez, é no Spotify, Doutor Campanha. E se quiser assistir, no nosso canal no YouTube. Até mais, até a semana que vem. Tchau, gente. Obrigado, Vacarezza. Abraço. Obrigado, Cleido. Obrigado, Consultório Justino. Eleitoral do Doutor Campanha. O podcast que explica o marketing político ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.